Nessa nossa conversa com a FDTE, nós temos o prazer, o privilégio de conversar com o professor Laurindo Leal, professor titular do Departamento de Minas e Petróleo da Escola Politécnica da USP, da nossa PoliUSP. Professor, muito obrigado. Muito um prazer estar aqui com vocês. Então, a FDTE, eu, em nome da FDTE, agradeço a sua gentileza e amabilidade em nos receber. É claro, eu tenho algumas perguntas que eu preparei pensando na sua expertise, no seu conhecimento e naquilo que a gente pode usufruir da sua sabedoria. Mas é claro que o senhor tem toda a liberdade e a gente vai conversando e a nossa audiência vai se beneficiar muito dessa conversa. Muito bom, professor. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com o senhor, e o senhor vai encaminhar isso da maneira que achar mais interessante, é falar um pouco a respeito do agro no Brasil e dos problemas de mineração associados ao agro, na medida em que a mineração é capaz de produzir o material, os fertilizantes que o Brasil tanto precisa, para que o agro possa continuar a se desenvolver. Então, eu queria que o senhor fizesse uma explanação de como é que o Brasil produz e o que é que o Brasil precisa fazer para continuar com o agro crescendo. Muito bem. A minha resposta vai ser muito mais baseada na parte da mineração. Tá? Então, assim, os fertilizantes, eles são fabricados a partir de insumos minerais, principalmente o fósforo e o potássio, porque o nitrogênio está no ar, né? Mais ou menos aí, mais de 75% da composição do ar atmosférico é nitrogênio. Então aí é um processo mais químico e não mineral. Mas então, indo para o fósforo e para o potássio, né? O Brasil, então, no fósforo, ele está no mineral apatita, e o potássio está no mineral silvita, que é o KCl. E a apatita é o fosfato, fluorfosfato de cálcio, enfim. Bem, na apatita, que é o fosfato, o Brasil tem depósitos muito sui generis, porque eles são de origem ígnea, então eles vêm diretamente do magma. Enquanto grande parte dos depósitos do mundo, Marrocos, Estados Unidos, uma parte do fosfato também da Rússia, eles são de origem sedimentar. Então, eles são remains, né? São remanescentes, tá? De ossos de animais que já existiram. Carapaças de animais, ossos, tá? Então, eles se sedimentam, então forma-se um depósito de apatita de origem sedimentar, tá? E o Brasil, ele tem uma apatita que é gerada a partir do magma. Então, os nossos fosfatos são ígneos. Quando começamos, o nosso agronegócio começou a crescer um pouquinho mais, logo já se viu que a gente não tinha fosfato para atender a demanda. E aí, então, vamos buscar o fosfato brasileiro. O fosfato brasileiro era de origem ígnea. Então, a tecnologia existente para tratar esses fosfatos, ela falhava. Então, foi uma oportunidade para o Brasil desenvolver aqui mesmo, tá, uma tecnologia autóctone. Né? E aqui na aqui na Escola Politécnica, foi o professor Paulo Abib Andere Silva. E ele depois criou a empresa Paulo Abib Engenharia, que foi um paradigma para a engenharia brasileira aí nos anos 70, 80. Tá? Muito bem, então o fosfato brasileiro, que é a apatita, ele é uma tecnologia nossa, tá? Mas é uma tecnologia muito mais cara. Por quê? Porque são minérios mais pobres. Hoje a gente tem, por exemplo, eu visitei uma mina perto de Marrakech, no Marrocos, que ela sozinha produz 10 milhões de toneladas ano, onde o minério ele é britado, peneirado e vendido. Aqui no Brasil, os nossos minérios têm 6% de P2O5, 8%, 10%, 12%, comparado com os 30% do Marrocos, 32%. Então, assim, a tarefa para fazer esse fosfato ficar adequado para ser vendido, ela é muito mais árdua e muito mais cara. Então, é muito difícil a indústria fosfateira brasileira competir com
a importada, com o fosfato importado. E também, hoje, a indústria nacional de fosfato, a mineração de fosfato, ela consegue suprir mais ou menos 20% da nossa demanda. Os outros 80% eles são importados. Tá? Importados de onde? Pode ser importados do Marrocos, que é o mais perto, da Flórida, dos Estados Unidos. Tá? A Rússia, ela tem um mix ela também tem fosfatos parecidos com os nossos, tá? Mas ela é uma grande produtora e a gente precisa do fosfato importado. É o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque qualquer problema geopolítico que cesse o fornecimento, o nosso agrobusiness vai estar muito, muito prejudicado, ou pelo menos ameaçado. Né? Então, eu acho que o Brasil precisaria de políticas para incentivar, viabilizar a produção local. Não é para totalmente suprimir o importado, porque ele é barato, ele é muito em conta, e não havendo problemas, ele chega. Agora, também ter o brasileiro, o nacional, ter condições de competir, pelo menos em nível de igualdade, com o fosfato importado, para que a gente tenha uma infraestrutura mínima de produção, para num evento qualquer, e o mundo hoje está ficando muito incerto, a incerteza está muito grande, para a gente não prejudicar o que a gente tem de melhor na economia. Né? É o que segura a cotação do real. Né? São os dólares do agrobusiness, principalmente. Né? Então, do ponto de vista do fósforo, é isso. Com relação ao potássio, a principal fonte de potássio é o KCl, é o cloreto de potássio, que é o nome do mineral é silvita, tá? KCl. Ele está associado a outros parecidos, por exemplo, com a halita, que é o NaCl, carnalita, enfim, outros cloretos, tá? E eles ocorrem em minérios que chamam evaporitos, tá? No Brasil, a gente tem um depósito, que é em Sergipe, próximo a Aracaju, uma mina se chama Taquari Vassouras. Isso aí responde por mais ou menos 5% da demanda nacional. Então, se o fertilizante, à base de fósforo, o Brasil responde, a indústria nacional consegue suprir 20%, o KCl a gente consegue 5%. Então, é muito mais crítico. Né? E do ponto de vista ambiental também, porque esses sais, eles são tratados, beneficiados em salmouras. Então, os rejeitos são salmouras. Onde que eu vou jogar isso? Né? Onde que eu vou depositar? Onde que eu vou descartar? No caso de Sergipe, é perto do mar. Então, é possível descartar no mar, não há tanto problema. Mas as nossas grandes reservas hoje estão na Amazônia. E na Amazônia é um bioma muito sensível, né? E muito importante. Então, tem que ser tratado com muito cuidado. Então, uma mineração de potássio na Amazônia, o destino dos rejeitos, que essa salmoura que contém o rejeito, é algo a se considerar. Né? A gente não pode nunca negligenciar a tecnologia, porque se a gente fosse, se não tivéssemos o progresso tecnológico, aquelas previsões do Malthus já teriam acontecido. Né? Todo mundo que tem uma visão negativa do futuro, pessimista, é uma visão malthusiana. Né? Acha que o futuro é muito negro. A salvação da humanidade é a tecnologia. E a tecnologia ela é baseada na inovação, na criatividade. E isso, graças a Deus, o cérebro humano tem essa possibilidade de buscar soluções viáveis para problemas complexos. Né? Então, assim, deve haver tecnologia, teríamos que pensar nisso, mas é algo a se considerar, eu digo, né? Como tratar esses rejeitos na Amazônia. Mas a gente não pode negligenciar a tecnologia, a inovação e a criatividade. Né? Estamos abertos para isso e darmos oportunidade para isso acontecer. Que no caso a FDTE, como uma empresa de engenharia, que faz projetos de engenharia, né? A criatividade é fundamental. Né, para se gerar tecnologias novas. Né? Sim, é claro. E para a FDTE, esses desafios fazem parte do projeto. A FDTE quer efetivamente se envolver com isso. Então, é fundamental que os problemas sejam
mostrados para a sociedade brasileira, para os engenheiros, para os pesquisadores, porque o papel da FDTE é ajudar no desenvolvimento do país. Uma outra coisa também que eu acho interessante colocar aí na parte das matérias-primas para fertilizantes, né, é que uma grande parte do fertilizante produzido do modo tradicional, ele não é aproveitado pela planta. Para quem o fertilizante ele é colocado no campo, né, para a planta pegar, né, absorver o fertilizante. Mas uma grande parte desse fertilizante é perdida. Não é aproveitada pela planta, então ela é desperdiçada, né? Existe uma tendência hoje, no Brasil já bem clara, nos últimos 8 anos, mais ou menos, de não se produzir matérias-primas tão ricas em fósforo. Produz um material mais pobre, tá? Mas não é de solubilização rápida. Então, misturam-se materiais mais pobres, mas que contêm fósforo, no solo, e com o passar dos anos, o fósforo vai sendo liberado na medida exata da demanda do solo e da biota que ali está, né? Então, é uma tendência também, como eu falei com você, da criatividade aí, né? O ser humano pensando em soluções para os problemas, né? Isso também é uma coisa interessante. E do ponto de vista do potássio, quando ele pode também estar em outros minerais, não só no KCl, mas o KCl seria o carro-chefe, o pensar dentro da caixa. Tá? O fora da caixa seriam alguns materiais que não são tão ricos em potássio, mas têm potássio. Por exemplo, micas, tá? Tem vários silicatos que são portadores de potássio. Enquanto no KCl eu tenho 30% de potássio, nesse eu tenho 10, 8, mas tem potássio. E uma maneira seria, então, fazer um processamento desse material, que também seria um coadjuvante, uma complementação nessa produção de fertilizante fosfatado, de potássio, né, com base em potássio, e que numa crise, numa dificuldade de oferta, né, a gente conseguiria suprir a nossa demanda localmente através dessas fontes alternativas de potássio também. Ok? Acho que... Eu não estou te escutando, eu não sei o que houve aqui, que acho que... Desculpa, é o meu microfone. Ok. Ficou muito claro, professor. Então a gente consegue entender bem o problema brasileiro na geração, na produção de fertilizantes. Mas me surgiu uma pergunta que não é malthusiana, mas eu queria que o senhor me ajudasse a pensar, que é o seguinte: nós estamos consumindo material permanentemente. O petróleo não renovável, os minerais que são usados nos fertilizantes também não são renováveis. Isso. Ou isso é uma falha? Eu estou pensando errado. Ou eles são abundantes para que a gente possa pensar ainda daqui 500 anos a gente vai ter material para isso? Então, a sua pergunta é muito interessante. Eu vou te dar um exemplo que vai talvez ilustrar tudo. E você disse se acha que o exemplo seria ou não adequado. Por exemplo, no século XIX, se você tem um depósito mineral de cobre, tá? Para que ele pudesse ser chamado de minério, que ele tivesse valor econômico, tinha que ter aí 20%, 16%, 20%. Tá certo? Hoje, um minério de cobre tem 0,8% de cobre. Quer dizer, materiais mais pobres hoje são considerados filé mignon. Que coisa incrível. Isso aí é a tecnologia. É a FDTE, né? É o que a FDTE faz. Tá certo? É uma fundação ligada a uma escola de engenharia. E a engenharia é o protagonista da inovação, né? Tecnológica, obviamente. Né? Então, assim, é isso que eu quero dizer. Materiais vão ficar mais pobres. Por quê? Porque o filé mignon já foi extraído. Né? Você vai no Museu Britânico, no Pérgamo, você vê a de Berlim, você vê aqueles... você vê instrumentos de cobre, né? Artefatos de cobre. Eu, como sou engenheiro de Minas, eu já penso, de onde veio esse cobre?
né? O engenheiro de Minas ele já pensa de onde que veio o material. Ah, isso é de bronze? Não, mas de onde que veio o cobre para fazer esse bronze? De onde que veio o zinco? Né? A gente tem essa tendência. Né? Então, assim, era tudo catado e muito fácil. Não tinha ninguém veio antes para pegar. Era muito fácil pegar, catar um cobre de alta pureza. Né? Só que aí começou a faltar. Aí os romanos já começaram a ter as minas de cobre, as minas subterrâneas. Né? Então, assim, aí a humanidade foi evoluindo na tecnologia de se extrair materiais e de usar também. Né? Então, por exemplo, um carro em 1980 ele pesava 20% a mais do que um carro dos dias atuais. Né? Por quê? Porque você usa compósitos, plástico, ligas mais leves. Então, assim, nos anos 80 se falou muito nisso, 90, perdão, a desmaterialização. Hoje, por exemplo, você não precisa mais tanto de celulose como precisava no passado, porque você tem o texto eletrônico. Sim. Então, assim, eu diria que os materiais realmente eles são finitos, os materiais minerais, né? As matérias-primas minerais, elas são finitas, né? Elas não dá 2 safras, quer dizer, você tirou o minério da mina, é um buraco lá e acabou. Você vai fazer aquele buraco ficar bonitinho, bem, né? Vai integrá-lo de novo ao ambiente e à sociedade. Aquilo ali já foi. Mas materiais que são mais pobres, que até então, até os dias de hoje, são considerados nada, poderão, com a tecnologia adequada, virar materiais úteis. Isso, por um lado, da oferta. Né? E, por outro lado, também a maneira de usar. Então, o ser humano, com a sua engenhosidade, vai usando cada vez menos materiais, né? Ou usando com mais racionalidade os materiais. Que é o exemplo do carro ser muito pesado. Né? É verdade. Os telefones de antigamente eram de baquelite, né? Quer dizer, vai mudando os materiais, vai mudando a tecnologia com o passar do tempo. Então, assim, a gente volta na conversa do malthusiano lá, né? A mentalidade, o ponto de vista, né? A atitude mental, né? do malthusiano é achar que o futuro é negro. Né? Como eu sou engenheiro e pesquisador, eu acredito na tecnologia. Eu acho que a inovação, a tecnologia, elas são fundamentais para o futuro da humanidade. Se a gente parar, congelar a tecnologia no tempo, realmente o futuro é negro. Mas se a gente investir em pesquisa e desenvolvimento e na ciência que vai dar base à pesquisa e ao desenvolvimento, a tendência é a gente ter um futuro que atenda às necessidades. Né? No futuro a gente tem tecnologia que atenda às necessidades da sociedade. E também a sociedade se educando também de desperdiçar menos, né? Desperdiçar menos, usar com mais racionalidade os recursos. Enfim, eu diria que é isso. Sim. Você respondeu bem aí? Sim, respondeu muito bem. Ou seja, a gente tem que continuar progredindo tecnologicamente com os cuidados necessários. Eu imagino que em 200 anos nós vamos estar minerando asteroides. Exatamente, então, tecnologia. Né? Tecnologia. Talvez antes. E a mineração submarina também. É uma outra fonte ainda fonte que ninguém mar, mexeu. A gente vai a Marte, mas não conhece a gente conhece outros planetas, né? Mas conhece pouquíssimo o fundo do mar, né? Muito pouco. É uma fronteira ainda a ser trabalhada, a ser pesquisada. Isso. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que sempre surge. A exploração de petróleo na foz do Amazonas pode ser conduzida de uma maneira sensata, equilibrada, segura? Então, assim como eu falei do malthusiano, né, tem também uma filosofia conservacionista total, tá, que não quer mexer, que assim, não pode tocar em nada, deixar como está. Né, e tem um pensamento que assim, não, é possível você fazer uma exploração, mas tomando todos os cuidados, né, usando realmente da melhor tecnologia possível para minimizar o impacto. Qualquer coisa que você faz gera impacto. Qualquer coisa, qualquer atividade humana. Mas esse impacto ele pode ser controlado e limitado. E além disso, tem também aquilo que você dá em retorno. Então,
Se eu preciso, por exemplo, tirar umas árvores aqui, eu vou plantar essas mesmas espécies ali do lado. Vou fazer então, é o que seria assim, uma compensação ambiental, né? Então, assim, eu acho, então eu estou respondendo como professor de uma escola de engenharia, né? Se eu falar que tem que ficar lá, eu estou indo, então vamos fechar os cursos de engenharia, porque, né? Eu vou fechar. Então, se é conservacionista, eu vou fechar os cursos de engenharia. E vamos deixar aí para a criatividade do ser humano, como que nós vamos alimentar essa população de 6 bilhões, né, e dar energia, alimentação, vestuário, enfim, tudo o que precisa. Né? Os recursos minerais não caem do céu. E a humanidade, ela usa esses recursos intensamente e cada vez mais. Né? Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas têm acesso aos bens materiais. E são ávidas por esses bens. Com Exatamente. razão, naturalmente, é humano isso. Porque você vê que o outro tem, por que eu não posso ter? Né? Claro. Então você pensa bem aí, a Índia aí, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, com a China. Imagina essas pessoas, todas elas tendo carro, micro-ondas, casa própria, né? Tendo água tratada. Não é verdade? Isso tem um custo Ambiental. Né? ambiental. Claro que deve ser tratado com todo o cuidado possível. Exato, mas assim, mas a gente, então, eu volto. A nossa solução para os problemas é a pesquisa, é o desenvolvimento tecnológico, é a solução. Porque se a gente congela a tecnologia, realmente a população aumenta, as demandas aumentam, aí realmente o futuro da humanidade é caótico. Agora, se há oferta desses recursos minerais e energéticos, né, a gente consegue imaginar um futuro melhor, né, ou pelo menos igual em termos de ambiente. Né? Não tem que melhorar na realidade, né, por causa do Claro. aquecimento global e tudo. Então, nós temos aí muitas catástrofes. Né? Então, para evitar essas catástrofes, a gente tem até que melhorar, né? Fazer um upgrade, né, no que se faz hoje. Melhorar as condições de vida e melhorar as condições do planeta, que é um enorme desafio. É um enorme desafio. Né? Então tem aí uma filosofia mais conservacionista, tem uma outra que é vamos sim, mas vamos extrair, mas de uma maneira muito responsável. Essa é a que eu acredito, porque eu sou professor de engenharia e trabalho nessa área de engenharia, de desenvolvimento tecnológico. Agora, o que a gente não pode é trabalhar num sistema laissez-faire. Uhum. Né? Deixa fazer. Aí também, não dá certo. A catástrofe, ela é prevista. Né? Ela é certa, se a gente deixar solto. Não, tem que ser uma coisa. É muito importante o papel das empresas, mas também do Estado. Né? O Estado que fiscaliza, que normatiza e fiscaliza. Então, o Estado tem que estar preparado para fazer o seu papel. Né? E o agente público ele tem que estar empoderado. E as empresas também imbuídas da responsabilidade social. Né? Claro. Quer dizer, não só extrair, mas também extrair dentro de um contexto de um mínimo impacto ambiental. Né? E se houver algum, que é inevitável que haja, que as compensações adequadas sejam feitas, sejam realizadas. Eu acho que seria aí uma solução de compromisso. Mas o senhor, eu acredito que hoje as empresas estão muito mais preparadas para esses desafios. Dentro das diretorias existe essa preocupação. Né? Sim. Acho que, de forma geral, existe esse norte de que o planeta tem que ser preservado. Eu e o professor Piqueira, a gente editou um livro da Academia Nacional de Engenharia, que chamava Engenharia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável. O último capítulo do livro foi escrito pelo Bresser Pereira. Tá? E o professor Bresser, ele termina o livro com chave de ouro. Por quê? Porque ele fala do perfil do executivo. Interessante. Quer dizer, como é que seria o perfil do executivo para a gente ter um futuro sustentado? Né? É aquele executivo que ele não pensa somente em remunerar o acionista. Ele não pensa somente na participação dos lucros que ele vai ter no final do ano. Ele pensa também no legado daquela atividade dele, né? Na responsabilidade que ele tem perante a sociedade. Então, esse tipo de líder é fundamental nos dias de hoje.
né? Aquele líder que sabe dizer não ao acionista e explica o porquê. Você vai deixar de ganhar menos agora, mas você vai ganhar muito mais ao longo do tempo. A sua remuneração é garantida. Está na mão de pessoas sérias. Só que eu não posso ser ambicioso demais nesse momento, porque eu preciso investir nisso, nisso e nisso. Uhum. Então, é o lado que dá sustentabilidade para o negócio. E também sustentabilidade para o ambiente e para a sociedade. O que adianta a gente concentrar a renda ao extremo? Né? Claro. Professor, mudando, mas dentro da área que o senhor tem muita experiência, eu queria perguntar, como está a formação do jovem, do estudante de engenharia no Brasil? Como é que o senhor vê isso? Olha, assim, a gente é hoje o que vem sendo, né? Quer dizer, hoje nós somos o produto de ontem. Então eu diria assim que tradicionalmente a engenharia ela é ensinada como outras profissões também. O aluno cursa um monte de disciplinas, de créditos, e ele vai recebendo um cabedal de conhecimentos. Era como se fosse assim numa metáfora. Cada matéria que ele aprova, que ele é aprovado e que ele consegue ganhar, né, assimilar, é um tijolinho que ele bota na parede. Então ele constrói a parede que é a formação intelectual dele, profissional. Só que na hora de usar, né, os conhecimentos não são estanques. Embora você ensine química, é um tijolinho, e o outro seja álgebra, ou o outro seja modelagem, computação, mecânica dos fluidos, eu estou dando vários Uhum. tijolinhos. A solução dos problemas, elas requerem que tudo seja integrado. Tem que haver um sinergismo entre esses conteúdos. E o aluno, pode ser que ele demore um pouco a dar um estalo para começar esses conteúdos a falarem entre si. Né? Hoje tem a inteligência artificial, hoje tem uma série de ferramentas para fazer com que isso aconteça. Né? E eu diria o seguinte, então, que existe uma tendência hoje no mundo. Tá? Aqui na escola começou isso na gestão do professor Piqueira, que por acaso atualmente é o presidente da FDTE. Né? Trouxe isso para a Poli, começou a treinar os professores num tipo de uma metodologia que se chama Problem-Based Learning, né? Uhum. Que é você ensina um conteúdo com base numa aplicação prática, numa contextualização prática. E nessa contextualização prática, então você tem uma solução técnica, econômica, e ao mesmo tempo você força o aluno, induz o aluno a também levar em consideração aspectos ambientais, sociais e organizacionais, que é o famoso ESG. Né? Então, os problemas de engenharia, existe uma solução técnica fria ou um conjunto de soluções, 3, 4, 5, que são válidas, tá? Do ponto de vista econômico e técnico, só que agora eu vou aplicar as outras variáveis. Eu vou olhar, então, o social e o ambiental, para escolher a melhor. É esse tipo de tendência que eu noto hoje. Realmente, para mudar toda uma estrutura voltada, que vem baseada no ensino tradicional, não é num estalar de dedos. É em uma década, talvez Uhum. até mais. Vai. Mas eu noto, conversando com meus colegas, em várias discussões, eu noto que já existe esse caminho, essa direção Entendo. de trabalhar nesses contextos aplicados. Né? Isso aí enriquece, porque muitas vezes a soma das partes é mais que o todo. É Sabe? verdade. Então, assim, porque existe um sinergismo entre as partes. Então, a maneira de dar os conteúdos, além de ministrar os conteúdos, tem que existir uma maneira de fazer com que eles conversem entre si, para que o aluno esteja apto a resolver problemas de engenharia. É verdade. Eu acho que o caminho, pelo menos o rumo é esse. É esse, Né? exato. A gente nota essa tendência aqui na Escola Politécnica. Quer dizer, o curso foi sendo modificado, modernizado com esse objetivo. E é claro que tem um período de implantação do sistema, né? Não é de um dia para o outro. E também exige muito do professor também, né? Porque ensinar um conteúdo de uma maneira tradicional, você já acostumou com ele, é muito cômodo, está na zona de conforto. Você virar um animador de auditório, né? É verdade. Entre aspas, né? É, Assim, você tem que ter mais participação, tem que puxar mais, fazer mais o aluno pensar.
Isso aí não é trivial também. Existem técnicas, mas o professor também tem que estar preparado e com vontade de fazer a inovação também, né? É Mas eu verdade. sinto que não, talvez não na velocidade que deveria, mas a gente nota uma tendência irreversível de trabalhar nessa linha, tá? De Resolução de somar problema. somar conceitos, fazer esses conceitos interagirem, né, haver um sinergismo entre eles para que as soluções apareçam. Muito bom. Professor, eu queria agora mudar de assunto mais uma vez, porque a gente precisa da sua ajuda. Eu Sim. queria que o senhor falasse, que isso também vai, inevitavelmente, vai fazer parte da discussão quase cotidiana das pessoas. Eu queria que o senhor nos explicasse o que são as terras raras, para que elas servem, quanto que o Brasil tem, o que nós vamos fazer com esse problema, se é que isso é um problema que deve ser resolvido pela sociedade brasileira. Então, bem, o Brasil, mais ou menos, então assim, as terras raras, tá? Não são tão raras assim, tá? É Uhum. uma série de metais na tabela periódica, eles estão lá um do lado do outro, tá? Separadinhos, né? Separadinhos, né? Essas terras raras, né? Elas estão na natureza e o Brasil tá aí entre os três maiores. O primeiro é a China, o segundo é o Vietnã e o Brasil. Puxa, que Então interessante. nós estamos assim na elite das reservas. Nós Mais do temos que a reservas. Ucrânia, por exemplo, mais do que a Ucrânia, os Estados Unidos. Temos mais do que eles. Estaria os três maiores. A China, indubitavelmente, é o maior. Tá? Depois temos o Vietnã e o Brasil. Temos na Austrália, temos em outros países Uhum. também. Menos. Né? Então nós temos. Tá? Isso é uma coisa, ter. Então são metais que São fazem metais parte de uma família de na uma tabela família. periódica. Isso. E eles têm propriedades muito semelhantes e as aplicações são em alta tecnologia. Tá? Então, é em alta tecnologia. Então, por exemplo, baterias, agora a gente está vivendo o power shift, né? Então a gente precisa de baterias, que não é uma bateria comum, Sim. né? A gente precisa de sensores, a gente precisa de transdutores, a gente precisa de uma série de equipamentos, de aparatos, tá? De dispositivos que são Componentes, né? componentes, exatamente, que demandam terras raras. Tá? Isso é uma coisa. Então, temos no Brasil. Agora, os depósitos, né, por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil tem um grande depósito de terras raras que fica aqui entre o Paraná e São Paulo, que é a Serra do Itapirapuã. Tá? Então, então, as terras raras estão lá, tá? Estão na forma de um mineral que se chama bastinazita, que é o carbonato de terras raras. Só que esse carbonato de terras raras ele está associado a dois outros carbonatos, que é a calcita, que é o carbonato de Sim. cálcio, e a dolomita, que é o carbonato de cálcio e magnésio. Então, você separar carbonato de carbonato é um desafio. Não há tecnologia. Então, nós temos um tremendo depósito, mas que por enquanto é depósito, não é minério. Para ser minério, ele tem que ter viabilidade econômica. Você vai Entendi. tirar aquele material, ele não é minério, não vale para nada. Entende? Porque assim. E isso é de aluvião? Onde é que fica Não, não, isso? É mina? Não, então, bem, assim, eu não sou geólogo, tá? Uhum. Então, assim, eu não sei a história geológica, mas olha bem, se é carbonato, então não é aluvião, tá? Então deve ser Agora. um corpo massivo, grande, em volume e tonelada, tá? E tonelagem, tá? Como eu não sou geólogo, então eu não me preparei para Uhum. responder como é que é a Não, mas geologia de Itapirapuã, mas é um exemplo que eu tenho um depósito que não é um minério. Eu tenho teor e tenho quantidade, mas não temos tecnologia para extrair e beneficiar. Então, não é minério, é só um depósito. Mas mostra o potencial. Aí eu volto naquela nossa conversa aí, ser ou não ser malthusiano. Né? Vai haver tecnologia para separar? Com certeza. Há hoje? Não. Vai haver no futuro? Com certeza. Se começarmos a estudar agora, daqui a 10 anos teremos. Mas é um desafio. Mas nós temos outros. Então, por exemplo, quando as terras raras estão na monazita, por exemplo, que é o fosfato de terras raras, eu tenho que separar essa monazita de silicatos. Então é simples. Eu estou agora fazendo um projeto aqui no
no meu departamento aqui, de terras raras, um depósito onde tem monazita e silicatos. Dá para separar, você produz, gera um produto. Então, porque é um desafio mais simples, mais factível. Tá? Existem outros depósitos onde as terras raras é difícil você conseguir liberar, você tem que moer muito fino. Então aí já vai para um processo mais pirometalúrgico, hidrometalúrgico, já sai do tratamento de minérios convencional. Mas tem solução. É uma questão de botar pessoas preparadas, expertos, para conversar e sai alguma coisa. Então o Brasil, eu diria que é uma oportunidade incrível que o Brasil tem de surfar aí nessa demanda mundial por terras raras. Porque isso é inevitável. É Né? O inevitável. mundo vai precisar de terras raras. Do jeito que está indo, né? É. Como no andar da carruagem, né? As tendências mostram que existe aí uma demanda consistente e crescente, né? Desse tipo de material. Então, você vai tirar isso de onde? Do subsolo, dos minérios. Né? E para isso tem que ter tecnologia. Professor, o mercado brasileiro, o capital brasileiro, tem essa percepção? Assim, porque veja, a FDTE, a fundação, associada à Poli, principalmente, é capaz de gerar o potencial humano, é capaz de conduzir as pessoas e desenvolver esses projetos para que o Brasil possa aproveitar essa riqueza que a gente tem. O capital brasileiro já olha para isso? Olha, o capital brasileiro na área de mineração é muito tímido, né? A gente tem poucas empresas. Se você olhar em termos de volume, temos a Vale, né, que é uma empresa muito grande. muito grande, mas ela está centrada no minério de ferro. Né? Aqui no Brasil é minério de ferro. Né? Temos a Nexa, tá? Mas temos capital nacional, mas eu acho que o capital estrangeiro é muito importante. Por quê? Porque eles vêm e eles alocam recursos e fazem acontecer, fazem vários empreendimentos acontecerem. Tá? Então a gente tem, por exemplo, níquel, cobre em metais básicos, né, que são também metais tão importantes quanto terras raras, para esse momento que a gente está vivendo, carro elétrico, né? Toda essa parte é ligada ao power shift. Né? Então você pega, por exemplo, cobre, temos várias empresas multinacionais produzindo cobre, níquel. Tá? Então, que também são fundamentais. Né? E a Vale também, né? A Vale Base Metals, que hoje a sede é em Toronto, mas é Vale, né? E eles também têm minas de cobre, níquel no Brasil. Então, assim, eu diria que hoje, da maneira como está a pulverização das ações, sabe? Você dizer que é brasileiro ou é multinacional é muito, muito relativo, porque todo mundo tem acesso a comprar essas ações, né? Na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Toronto. Então, assim, eu diria que o Brasil tem recursos minerais e precisa de capital para fazer acontecer, né, os projetos minerais acontecerem. Né? E o capital vindo do exterior ou do Brasil, eu acho que é apenas uma questão de, como se diz, tá difícil dizer de onde que vem, é o capital. Ele está aí e o mundo está disputando por esse capital. Ou seremos seja, felizes se conseguirmos atrair esse capital para o Brasil, para gerar empregos, gerar tributos, oportunidade de fazer a riqueza acontecer. Né? Eu entendi, eu acho muito boa essa posição. O que a gente precisa é ser capaz de explorar. Né? A origem do capital pouco importa, porque vai gerar emprego, vai gerar tributo e, claro, exportação, etc. Tudo mais, divisas, com certeza. É interessante esse ponto de vista, porque durante séculos existia aquela mentalidade de que, não, tem que ficar aqui, tem que ser explorado pelo brasileiro, mas a gente sabe que o mundo é muito caro hoje, né? Esses negócios são muito caros. O risco é muito grande. Não é para principiantes, eu digo assim, o risco do capital na mineração. Né? Então, assim, o capital que tem que ser alavancado é muito grande. E o risco também é grande. Né? Então, os investimentos e o risco. E o risco. Então, assim, como eu diria, existe um tipo de investidor que é escolado, que sabe o que está fazendo, e ele faz não só aqui, ele faz no mundo inteiro. Agora, nós temos o nosso lado. O poder público tem que fiscalizar,
E, como se diz, fazer a coisa acontecer do jeito certo, para que não ocorra nenhum tipo de desvio daquilo que a gente quer, né, do que a sociedade quer. Quando uma mineradora ela consegue uma licença ambiental, ela consegue uma licença para ela fazer para ela implantar um empreendimento mineiro, é um acordo entre a sociedade e a empresa. Claro. Então, o lado da sociedade tem que cobrar, né? E a empresa ela vai fazer. Então, aí é uma questão de os dois lados cumprir o seu papel. Sim, Os mas riscos diminuem. O Estado tem que ser atento e preparado. Exatamente. Isso mesmo. Tem que ter um quadro de funcionários preparados para aquilo que estão fazendo. Uma outra pergunta que é até um pouco, acho que é até um pouco infantil, é Uhum. que de vez em quando a gente tem notícias assim, os americanos estão roubando, os estrangeiros estão roubando a Amazônia, eles levam material de avião. Isso não tem sentido para terras raras, por exemplo, não tem sentido. Né? Para diamante, para ouro, E pedras eventualmente. preciosas, É, diamante, é. Ou então columbita, tantalita, né? Porque em pequenas quantidades tem muito valor, estanho, mas não acredito. Agora, tem que vigiar qualquer coisa. As fronteiras elas têm que ser cuidadas. impermeáveis. Não é negócio de vai entrando e saindo quem quer, fazendo o que quer. Né? Então, não é assim. Né? Não é desse jeito que as coisas vão funcionar direito. Né? Agora, o roubar ou não, eu acho que desde do Brasil colônia, né? Para onde foi o ouro, né? Mas se você pensar bem, o problema não é para onde foi o ouro, é o que ele deixou. Né? Se Sim. você olhar bem, a arte de Aleijadinho, né? Toda uma civilização que se criou em Minas Gerais com o dinheiro do ciclo do ouro. O problema é que esse dinheiro não foi usado para gerar desenvolvimento. Gerou consumo, gerou artes, mecenato, mas não houve um cuidado para que o que seria dali no futuro. Por exemplo, você pega no caso da Alemanha, vamos pensar um exemplo aqui, o Vale do Ruhr, né? Que é aço aço depende de Minério de ferro. carvão e minério de ferro, né? Então o Ruhr tinha essas facilidades. Hoje não tem mais grandes minas de ferro e de carvão no Ruhr, mas se gerou capital, se industrializou, né? E esse capital foi usado para o desenvolvimento. Então, que a mina vai acabar? Vai acabar. Mas o empreendimento mineiro ele deve ser uma semente para o progresso. Quando acabar aquela mina, o que vai ficar no lugar? Né? É Entendeu? interessante Assim, esse ponto de vista. então, se o Brasil tivesse aproveitado a oportunidade do ciclo do ouro para industrializar, se bem que foi antes da Revolução Sim, antes da Industrial, mas assim, industrialização. eu estou querendo dizer de uma maneira metafórica, Sim. tá certo? Quer dizer, se eu pego aquele dinheiro, né, que gera, porque gera riqueza, Gera riqueza. essa riqueza, se ela for bem aproveitada e pensando no futuro, ela pode ser um vetor de desenvolvimento. Não há dúvida. Seguramente. Portanto, nós temos que estar atentos a isso. O minério de ferro que nós estamos mandando para a China tem que gerar riqueza. Né? Tem que gerar E riqueza. usado pela sociedade. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu fui diretor científico do Instituto Tecnológico Vale por 5 anos. Uhum. Uma das coisas que eu era cobrado na época é vamos pensar no futuro de Minas Gerais quando o minério de ferro se exaurir. Então, assim, existe um concern, né, das empresas Sim. para o seu papel social. Né? E cada vez mais. Agora, como isso é um zeitgeist, pode ser que o mundo vire de cabeça para baixo os valores e isso se mude. Mas eu diria que o que vem até agora, a tendência é essa. Né? É verdade. Que se valorize o papel social. Professor, como é que a FDTE pode participar disso? Como é que a FDTE, com a sua estrutura, a sua preocupação com o país, como é que a FDTE pode ajudar o Brasil na área de mineração? Olha, basicamente, né, é através dos projetos, né? Porque a FDTE ela tem um quadro administrativo. Quem executa os projetos são os professores da Poli, os alunos e os professores. Né? A FDTE, fazendo uma ponte entre a empresa e a universidade, ela vai estar prestando um serviço ao país e à universidade. Né? À sociedade, ao país e à universidade. Porque o projeto ele é conduzido pela FDTE. Então, ela apoia e
financia através de uma demanda da indústria. Então, é fazer a ponte entre a indústria e a universidade. Que é o papel principal da FDTE, né? Essa ligação facilitadora entre a universidade e a indústria, e quem precisa desse serviço. E você pensa bem, por exemplo, olha como é que a gente precisa desse tipo de catalisador, né? De quem catalise essa interação da universidade com a indústria. Se você olha rankings, por exemplo, de publicação acadêmica, o Brasil não está mal. Nós estamos aí. Varia de ano para ano, mas vamos pensar assim, 12ª a 14ª posição. Em termos de produção de paper, certo? Publicações em revistas indexadas internacionais, com corpo de referir, coisas decentes. Né? Estamos aí numa posição boa, né? Não estamos numa posição ruim. Tá? Se a gente agora, por outro lado, você vai olhar o ranking de inovação, nós estamos lá no 50º alguma coisa. Quer dizer, grande parte do conhecimento que é gerado na academia, ele é mal aproveitado pela indústria. Ou não é aproveitado? Porque se o conhecimento ele é aproveitado como? Na inovação. Ou e a inovação ela pode ser disruptiva, que é mudar radicalmente a maneira de se fazer uma coisa, por exemplo, as câmeras digitais com as câmeras analógicas. Tá? Ou, por exemplo, a Kodak, né, que vendia. Sim, foi disruptivo e a Kodak quebrou. Mas também você tem os avanços que são pequenos passos, que também são bons. Você melhora um processo, torna-o mais competitivo, né, mais econômico, mais lucrativo, ou menos agrida menos o meio ambiente. Né? Você está dando um avanço pontual, pequeno, mas assim, não é disruptivo, mas se você junta, isso vai dar um resultado bom. Né? E a gente não nota isso no Brasil. Né? Quer dizer, isso fazer a universidade conversar com a empresa, eu diria que é um desafio mundial. Tá? Meus colegas de outros países. Mundial, porque é uma outra cabeça, é uma outra estrutura mental. Sabe, o pesquisador ele tem um jeito de pensar diferente. Né? A universidade é um mundo diferente do mundo corporativo. Não há dúvida. Né? A maneira do que você é cobrado também, enfim. Na realidade, a gente podia falar muito sobre isso, mas não é o caso. Eu tive um treinamento no MIT, pago pela Vale, quando eu era diretor científico do Instituto Tecnológico Vale. Então, eu estudei 3 meses na Sloan School of Business. Só sobre isso. Mas aí, uma hora a gente pode até conversar sobre isso, tá? Sobre como fazer a inovação dentro das empresas e como fazer a universidade conversar com as empresas, mas não é o momento. Eu só diria o seguinte, a gente precisa de catalisadores, a gente precisa de pontes entre o laboratório do professor, onde os alunos estão, onde a inovação está sendo gestada e quem vai usar essa inovação. Né? Os conceitos, os fundamentos estão na academia. As oportunidades de aplicação estão fora da academia, estão na indústria. Eles é que geram a riqueza. E o grande desafio é conseguirmos fazer a empresa e a universidade trabalharem numa atividade ganha-ganha, sabe? Onde os dois ganham. Claro. E isso aí é um papel que a FDTE pode e faz. Né? Faz. Mas é interessante isso. A última pergunta, professor. Na semana passada, eu conversei longamente com o professor Flávio Greenspan. Sim, sim. Então, e ele tem uma preocupação muito grande com as startups. Isso. Na área de mineração, tem sentido empresas pequenininhas? Aliás, ele diz que elas nem são empresas. Ele diz que aquilo é uma quase loucura de pesquisadores e empreendedores. Mas aquilo não é uma empresa, ele insiste muito nisso. Aquilo é o que pode vir a ser. Na área de mineração, tem sentido pequenos grupos trabalhando? Eu diria assim, pequenos grupos, startup para fazer o trabalho de minerar e tratar o minério é para gente grande. Tá? Assim, no sentido de que precisa de muito capital, alavancar um capital, e esse capital ele vai ser imobilizado. Então, assim, o CAPEX é muito pesado. Tá?
Então você tem um investimento muito grande que não seria para uma startup, seguramente, para poder alavancar esse capital. Mas na área de serviços, de apoio, não há dúvida, tá? Então existe na área de serviço, como servir a mineração. Então, automação, instrumentação, controle, inteligência artificial, novos reagentes, novos equipamentos, tá? Novos processos, isso aí é fundamental, porque eu diria o seguinte, né? Uma empresa tradicional, ela tem lá o business dela, né? Ela não está aberta a fazer uma mudança disruptiva, porque ela trabalha para pagar as contas aí, remunerar os acionistas, ela tem que sobreviver. O mundo não é fácil, né? Não é fácil, né? Para ninguém, né? Então ela tem que cumprir o papel dela, né? Tá? Até porque ela botou o dinheiro ali, ela poderia ter aplicado numa outra coisa. sim. Então ela vai agora usar o investimento dela para um dispositivo, um processo, uma inovação que vai matar o ganha-pão das crianças atual? Não é por aí, né? Mas ela pode investir numa startup. Startup tem teoricamente ela deveria ser efêmera, ela tem data de validade, porque ela vai testar um conceito e na hora que aquilo estiver bom, aquilo vira uma coisa grande. Então, nesse ponto aí, o Flávio Greenspan tem razão. É por aí mesmo. Então, se eu diria fazer a mineração, não. Mas apoiar a mineração, sim. E a mineração, ela usa muitos insumos, né, e serviços. Então, startups cabem bem aí nesse nicho. Me ocorreu uma coisa assim, 2 ou 3 alunos do senhor aí na pós-graduação, ou mesmo na graduação, resolvem estudar um processo em escala de laboratório para resolver um problema de uma mina. Isso. Isso dá para fazer, como startup. Isso, exatamente. Isso mesmo. Inclusive, a FDTE hoje ela tem um papel importante de apoio, né, às startups. Sim. Isso é. E a gente pretende que isso cresça dentro da FDTE. E a gente quer o senhor lá. Com certeza. Professor, eu acho que, assim, nós temos muita coisa para aprender, o senhor tem uma experiência muito grande que precisa ser compartilhada, além dos seus alunos e orientandos na Poli. Nós temos que aprender também. É isso aí. Voltaremos a conversar com a FDTE. Muito bom, foi um grande prazer e desejo sucesso aí na iniciativa. Nós vamos lutar. Vamos lá, muito obrigado. Muito obrigado, viu, professor? Um abraço para o senhor. Estamos juntos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.